Está na hora de mais um episódio do Esta Semana na Economia. Episódio 18, um rabo que ninguém segura. Gravado quinta-feira, dia 1 de julho de 2021. Hoje tentamos segurar o homem mais rico do planeta. Abastecemos o nosso foguetão em Espanha e ficamos a conhecer a melhor forma como os portugueses investem as suas poupanças. Passamos ainda pelo Reddit, onde um grupo tenta acabar com a Bitcoin. Na dica da semana trazemos testes Covid com participados. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt. Cá estamos nós de volta ao Esta Semana na Economia, o podcast onde falamos sobre economia de mercado, finanças pessoais, criptomoedas, NFTs e tudo o que nos der na real gana. Digo tudo o que nos der porque estou sempre bem acompanhado pelo Paulo Lima do blog O Papo da Galinha. Olá, Paulo. Muito obrigado por essa introdução, foi fantástica. Não foi? Nem sempre corre tão bem. Só nós dois é que sabemos. Só nós dois é que sabemos, exatamente. Olha, Ricardo, eu antes de trazer a primeira notícia, queria fazer aqui um parênteses. Nós, quando decidimos fazer este programa, este podcast, também o decidimos porque, por vezes, víamos títulos de notícias, jornais online, o que seja, que nem sempre diziam tudo, ou nem sempre o texto depois era totalmente coincidente com as nossas expectativas face ao título. E, claramente, por muito bons motivos, eu queria introduzir esta primeira notícia, porque eu acho que o título é sui generis e não nos dá exatamente tudo e, portanto, obriga-nos a ler a notícia. força. É uma notícia do Eco, do Eco Sapo, que diz, o título é o seguinte: Ninguém segura Bezos, o patrão da Amazon. Mas isso também já não é novidade, ninguém segurava já. Pois, eu confesso que quando li a notícia, pensei, a imagem que veio à cabeça, figurada, obviamente, foi o Bezos a correr, ou a sua fortuna a correr, não é? E ninguém o consegue apanhar. Ele aerodinâmico porque ele é bastante careca, não é? Exatamente. Mas o facto é que a notícia não fala exatamente sobre este aspecto do Jeff Bezos, não é? Exato, pelo aquilo que nós conseguimos averiguar, não é? Fala, sim, da sua aventura aeroespacial. Eu começaria, tu introduziste a notícia muito bem, mas eu, se fosse eu a introduzir, ia-te perguntar onde é que tu ias de férias este ano. Porque o Jeff Bezos não vai de férias para lugares comuns, não é? Não, pois, não sei, nem tão pouco sei se vai apanhar sol na Moleirinho. Ele leva, pelo simples não, que leva o chapéu. Mas sim, estamos a falar aqui da viagem espacial que o Jeff e o irmão, o Mark, vão fazer ao espaço. E qual é o problema? O problema é que ninguém quer segurar no sentido de oferecer um seguro a esta viagem. Yeah. É o problema, não é? E que é um grande problema, digamos. Porque se ninguém estiver seguro, ninguém vai. Assegurado, não é? Segurado? Sim, ninguém, exatamente. Segurado. Segurado ou assegurado? Ok, segurado. Temos aqui espaço para vários trocadilhos. E se calhar falta-nos aqui o nosso especialista em seguros. Por acaso. Se calhar para oferecer aqui, quem sabe, até uma proteção jurídica, no caso de alguma coisa correr mal, exatamente, de terem algum acidente na sua viagem. Mas então, fora de brincadeiras, há aqui um problema associado ao risco da viagem e também ao que representa o Jeff Bezos, não é? O homem mais rico do mundo, porque as seguradoras estão, como se diz na gíria, a fugir com o rabo à seringa no sentido de assumir este risco.
No fundo é isso. de ir dar uma voltinha ali em gravidade zero, não é? É um risco enorme e por isso as seguradoras estão-se a pôr de parte, não só para o assegurar a ele, como também todos os passageiros, pelo menos até agora, não é? Exatamente. O curioso desta notícia, ela depois conta aqui do mercado de quase 500 milhões de dólares para segurar satélites. Uhum, Estamos a falar do mercado aeroespacial de uma forma mais global, não é? uhum. Não há ainda o caso de alguém que esteja segurado contra a responsabilidade de passageiros, que é o que pretendia então o Jeff e o irmão. Curioso que não sendo obrigatório, há uma obrigatoriedade dos seguros destes voos espaciais, que é semelhante, se quisermos fazer o paralelismo, ao seguro obrigatório que nós temos, seguro obrigatório automóvel que nós temos no nosso país. Ou seja, é obrigatório o seguro contra terceiros. A responsabilidade civil abrange a terceiros. Exatamente, e depois o Jeff Bezos não se pode esquecer de colocar o selo verde O dístico, o na dísticozinho, janelinha não é? do foguetão, não é? Sim, e esta é uma indústria relativamente. Quer dizer, não é tão recente assim, porque já a Virgin Galactic, e o artigo refere isso, já anunciou, do Richard Branson, também é um dos homens mais ricos do mundo, já há muitos anos anunciou viagens aeroespaciais. No entanto, ainda não concretizou, ainda não saiu da fase de testes. O que também é curioso é que a Blue Origin, que é a empresa de Jeff Bezos, o dono da Amazon, que vai proporcionar estas férias sui generis, fez um leilão online de lugares disponíveis para esta viagem, que isto agora a moda dos está muito na moda os leilões, e então o primeiro voo tripulado pela nave batizada de Shepard, em homenagem a Alan Shepard, o primeiro norte-americano a viajar para o espaço, o primeiro lugar foi vendido pela melódica quantia de 28 milhões de dólares. E o leilão teve a participação de 7.600 pessoas, de 159 países. É muito. Estiveste presente? É o número. Não, mas é um número arrebatador, eu acho. Quer dizer, quando tomamos noção da quantidade, primeiro, de pessoas que estão dispostas a arriscar e têm os fundos para ir numa viagem destas, não é? Que será Sim, 28 certamente milhões de dólares. histórica. Não é? Mas é uma experiência única, não é? Estarmos no espaço Precisamente, deve ser uma experiência precisamente, única. Agora, precisamente. vale 28 milhões de dólares? Se calhar hoje em dia vale, espero que no futuro não. Vamos ver, quando tivermos a Ryanair dos voos espaciais, se calhar as coisas vêm por aí abaixo. Ou por aí acima, esperemos que seja por aí acima. Esperemos que sim, esperemos que Pois, sim. esqueci-me da outra conotação. Olha, muita sorte. Não sei se queres dizer mais alguma coisa relativamente a esta notícia. Foi uma notícia mais de curiosidade até. Muita sorte para o Jeff e para o irmão. Não se esqueçam de levar uma declaração amigável, não vai acontecer alguma coisa. E Exatamente. se acontecer algum percalço, depois a proteção jurídica. Não esquecer também. Cá estaremos nós para chamar o nosso especialista em proteção jurídica. Exatamente. Olha, eu não sei, não faço ideia, presumo que ele não estará preocupado com o preço do combustível, mas há quem esteja, não é? Há quem esteja, sim, senhor. E um bom mote para o segundo tema, a segunda notícia que trazemos. E fica aqui também um alerta, uma dica, interpretem como quiserem, porque a partir da próxima segunda-feira, estamos a gravar uma quinta-feira, portanto, a partir da próxima semana, os combustíveis irão subir. E será a quinta semana consecutiva de subidas. Diz. Era o que eu ia dizer, isso já não é notícia, não é? Já não é Infelizmente. notícia, exatamente, porque será a quinta semana consecutiva. O preço da gasolina simples, 95, deverá subir apenas ligeiramente. A maior subida será no gasóleo, que irá atingir máximos de 2013.
Perdão, a gasolina simples 95 deverá ter uma subida apenas de 2 cêntimos por litro, apenas. E se confirmar, que à partida tudo indica que sim, cada litro deste ativo passará a custar cerca de a média será de 1,65 € Já o gasóleo, a subida deverá ser de 1 cêntimo por litro para uma média de 1,44 cêntimos. Que lá está, atinge o máximo desde fevereiro de 2013. Ultrapassa os valores praticados em janeiro deste ano, que em cada litro deste combustível subiu 14% desde o início do ano, não é? Deixamos também aqui uma dica que para quem quiser ver, porque há muitas aplicações já que permitem perceber qual é onde está o combustível à nossa volta, a bomba de gasolina a vender Sim, mais sim. barata, mas agora também no Google Maps e no Waze, para quem utilizar, se procurarem bombas de gasolina ou postos de reabastecimento, irá-vos aparecer lá os valores dos postos de abastecimento à vossa volta. E eu testei isto, Paulo, mas devo confessar que nem sempre está atualizado, porque quando cheguei à bomba de gasolina, o preço que dizia na aplicação não era o preço que estava a ser praticado. Mas também com tantas subidas é difícil aquilo estar atualizado, não é? Exatamente. É quase uma lotaria, não é? Hum, e penso que traz aí também, ligado a esta, uma má notícia para aqueles que muitas vezes pensam na alternativa de ir abastecer aqui à vizinha Espanha, a nossos hermanos, não é? Exatamente, porque para quem mora perto da fronteira e para qualquer pessoa que vá à Espanha, para sempre na última bomba de gasolina, né? Pelo menos eu tinha esse hábito, e reabastecer, fazer encher o depósito, mas em breve poderá deixar de compensar, porque o governo espanhol apresentou uma proposta que pretende impor um aumento histórico de impostos sobre o combustível. Isto tem um objetivo que é acelerar a descarbonização da economia nas próximas décadas. A imprensa espanhola fala que para subidas que poderão rondar os 20 cêntimos, aproximando a carga fiscal à praticada nos 8 principais países da União Europeia. O preço por litro da gasolina em Espanha ficaria apenas 5 cêntimos abaixo do praticado em Portugal. Portanto, já não compensa assim tanto, mas ainda assim, para quem morar perto da fronteira, ainda vale a pena. A média dos primeiros 3 meses do ano para a gasolina sem chumbo 95 nas bombas portuguesas, lá está aquilo que nós estamos a falar, foi de 1,5 €, enquanto que nos postos de abastecimento espanhóis se situou no 1,25 €. Há uma diferença A de diferença, 25 cêntimos por litro, que é uma diferença brutal, não é? Tu, muito, tu muito, tinhas esse muito. hábito de, quando passavas a fronteira, aproveitar a última bomba de gasolina? Sim, 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 claro. aliás, essas bombas de gasolina se calhar ganham mais dinheiro com os portugueses que propriamente os espanhóis, não é? Essas bombas perto da Claro, fronteira. claro, claro que aproveitam o tráfego ali da fronteira, é de facto um hábito instituído. Mas é uma Completamente. diferença, de facto. Quando pensamos na magnitude, é uma diferença brutal. Muito, muito grande. Então, o imposto que o governo de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, quer mexer em primeiro lugar, será o diesel, numa guerra declarada ao diesel. O preço do gasóleo do lado lá da fronteira era de 1,13 € Em Portugal, exatamente comparando os mesmos períodos, o litro de gasóleo atingiu 1,32 € ou seja, 19 cêntimos mais caro. E daí concluímos que realmente, para quem está ali na fronteira, quem está ali no limbo, fica sempre muito mais barato fazer uns quilómetros extra e ir lá. Esperemos que este movimento do governo espanhol não prejudique assim tanto os nossos do lado de cá. Sim, e de certeza que vai ter alguma repercussão social, não é? Porque Claramente. isto não pode ser aceito de ânimo leve pela população, eu entendo que há aqui um interesse de descarbonização, de harmonização até
dos preços, porque esta disparidade traz aqui também desigualdades na própria competitividade das empresas, não é? Uhum. É diferente de uma empresa de transportes, por exemplo, que tem que se abastecer a 1,50€ versus outras que se abastece a 1,25€. Estamos aqui a falar de uma diferença brutal. E esta notícia também do dinheiro vivo está muito bem construída, porque depois traz um quadro comparativo, Uhum. uma infografia em baixo, onde podemos comparar os preços médios do gás e da gasolina nos diversos países da União Europeia. Constatamos que, por exemplo, Portugal tem combustíveis mais caros do que, por exemplo, a Alemanha, que é um país relativamente próximo no âmbito da União Europeia e certamente dos mais ricos. Portanto, é também interessante compreender esta proximidade no preço faça uma distância tão grande noutros aspectos, não é? Claramente. E perceber que, de facto, há países como a Espanha, que estavam um bocadinho atrás, e ainda mais a Áustria. Podemos verificar que o preço médio da gasolina na Áustria será de 1,15€ e do gasóleo 1,12€. Portanto, também é interessante, e isto é uma tendência que se verifica, ver que o preço do gasóleo tem tendência a estar cada vez mais próximo do da gasolina. Na Áustria isto é paradigmático e também fica aqui a nota que é uma diferença de preço ainda mais assinalável do que se compararmos com os nossos vizinhos espanhóis. Completamente. Nuestros hermanos e su combustível. Esperemos que, Se calhar daqui a uns tempos são eles que vêm aqui abastecer. se calhar, duvido. Porque normalmente o governo português, seja ele qual for, tem tendência a surpreender-nos nesse campo. Por falar em surpresas, falarmos de portugueses, né, deste lado da fronteira, tu traz aqui também um próximo tema, a próxima notícia, que algo mudou no mindset dos portugueses nos últimos meses, nos últimos tempos, não é? Sim, é mais uma notícia do ECO que diz que os portugueses estão mais ativos a investir poupanças, até mesmo em criptoativos. E nós hoje vamos falar um bocadinho diversos pontos de vista dos criptoativos, Uhum. porque eles têm sempre, fazendo a piada fácil, os dois lados da moeda, não é? Os dois E, lados da e blockchain. então, e então diz aqui que Portugal está em sétimo lugar no indicador global da literacia financeira entre 26 países participantes em 2020. Também de registrar que há 5 anos o país tinha ficado em décimo lugar. Portanto, estamos aqui a crescer neste ranking da literacia financeira. E então o que é que temos aqui? Temos que os portugueses estão a poupar menos, o que não sei se te causa alguma surpresa. Sim, porque até o título da notícia é os portugueses estão mais ativos a investir poupanças. Mas, claro está, isto Estão a reflete poupar menos. poupam menos, mas com mais literacia financeira, à partida o nosso intuito será de pensar que as pessoas estão a poupar mais, mas realmente as coisas não são assim. Quanto mais instruídos as pessoas são, investem mais o seu dinheiro para pôr dinheiro a gerar dinheiro, não é? Exatamente. É exatamente isso que está a acontecer. Repeti aqui um exatamente que ficou muito. Exatamente. Então estão a investir mais estas poupanças. Os depósitos a prazo ainda continuam a ser o menino querido em termos de poupança, mas há outras opções, as ações, as obrigações, fundos de investimento que estão a ganhar peso e agora começa a ter também uma relevância mais definitiva os criptoativos, como as criptomoedas ou os Initial Coin Offerings, também designados por ICO. A proporção em 2020 dos entrevistados, 65% diziam que ter poupado no último ano, e isto é um valor inferior ao verificado em 2015, em que 68% diziam que tinham poupado.
Uhum. Portanto, há aqui uma capacidade de poupança que diminuiu Uhum. em 5 anos e podemos ter, não faço ideia se a pandemia contribui decisivamente para isto, eh, não me parece que se possa aqui inferir qualquer coisa relativamente ao efeito da pandemia. O que é também interessante relevar é que acima da média estão os mais jovens, 45,5% dos que têm 16 a 17 anos, e os que têm idade acima de 55 anos, cerca de 42%, bem como desempregados, 55,7%, ou aposentados, 42,5%. Ou seja, aqueles que não têm, que não estão muito presentes na vida ativa, né, de trabalho, né, portanto, os mais jovens, 16 ou 17 anos, e os que têm acima de 55 anos, muitos deles também já se aposentaram, ou estão fora da vida ativa, e têm aqui alguma outra preocupação com a poupança, não é? É aquilo que se Ora, nem tira daí, mais. não é? Não, eu tive exatamente a mesma conclusão. Tem mais tempo para olhar para o seu dinheiro, para o seu portfólio, para o que quer que seja, não é? E tentar com que ele, como tu disseste muito bem, gere esse dinheiro, possa gerar mais dinheiro. Também há aqui uma infografia da aplicação de poupança no último ano, ou seja, em Uhum. 2020, é sempre o período a que se reporta este estudo. Então, dos entrevistados, 58,5% indicam que deixaram o dinheiro na conta à ordem, 33,2% indicam que colocaram o dinheiro numa conta de depósito a prazo, as tais que ainda são o principal veículo de poupança dos portugueses, 15,6% guardaram o dinheiro em casa ou na carteira, que considero preocupante por Certo. vários, por vários pontos de vista, que não quero aqui, não quero aqui explanar para já. 9,4% investiram dinheiro em ações, obrigações ou fundos de investimento. Uhum. Relevante também, 6,8% deram o dinheiro à família para o poupar por eles, ou seja, entenderam que não tinham capacidade de gestão para estas poupanças, E então de conhecimento suficiente, se entregam o calhar, dinheiro e à família. então confiam numa pessoa Exatamente. próxima, exatamente. Seja aqui alguma O que é melhor do que o responsabilidade pô até. debaixo da casa. Do colchão, Sim, digo. do colchão, não é? Do colchão. Depois, 5,6% aplicaram de outra forma, como transferências para a família no exterior, por exemplo, ajudar, compra de ouro, compra de propriedades, compra de objetos de arte, se calhar incluímos aqui Os compra de NFTs. NFTs, Se calhar. certamente pegar nisto. E já investiram o dinheiro em criptoativos, então como as já mencionadas moedas virtuais ou os ICOs. É uma fotografia, digamos, de como os portugueses estão a poupar e estão a mudar a forma como poupam. Sim, sim, sem dúvida. O que é positivo, não é? E eu fiquei surpreendido com o nosso ranking de sétimo lugar em termos de literacia financeira. Falo por mim porque também é uma coisa que só mais tarde na minha vida é que comecei realmente, e recentemente também admito, a ter interesse por. E vejo à minha volta, o que eu vejo é realmente há um interesse crescente por parte da maior parte das pessoas, não é? Em querer saber lidar com o seu dinheiro de melhor forma do que até aqui conseguiram lidar. Se calhar foi também o tempo que a pandemia os levou. Tu há bocado estavas a dizer que não conseguias fazer nenhuma relação, mas houve muita gente que, por causa da pandemia, teve tempo para parar e pensar, e houve aqui uma onda de vários sítios, até influência de outros países, de outros movimentos, não é? Para que as pessoas pensassem melhor no seu dinheiro e de forma como encaram o dinheiro. Sim, só para rematar, não sei se tinhas ideia de quem seria o primeiro neste ranking de literacia financeira, porque Não? há aqui um gráfico indicador, e o primeiro lugar é Hong Kong. Eles fazem a restrição a Hong Kong, porque tem enfim, Sim. uma população e uma economia muito diversas da que existe no resto da China.
Depois, em segundo lugar, temos a Eslovénia, a Áustria, a Alemanha, a Indonésia, a Estónia, e então em sétimo lugar aparece Portugal. O top 10 é rematado com a Polónia, a Croácia e a República Checa. Sim, isto não é um gráfico qualquer, isto é um gráfico da OCDE, portanto, portanto, à partida, podemos considerar a fonte, salvo erro, depois tem barra info. Sim, não fomos nós que andámos aqui a brincar com Excel. Não, porque os valores, ou seja, que Hong Kong tenha que esteja em primeiro lugar, não me surpreende, porque os asiáticos são muito. Os asiáticos, naquela parte, não é? São muito ligados à economia. Agora, a Eslovénia, a Áustria, a Alemanha, ok. A Indonésia, surpreendentemente, não é? Para mim, mas confesso que não, se calhar sou eu que estou mal informado. E a Estónia logo à nossa frente. Atrás de nós está a Coreia? Coreia. A Polónia. A Polónia, peço desculpa, sim, a Polónia. Polónia, é. Eu há bocado disse Croácia, tens razão. Porque o gráfico está, para quem nos está a ver no YouTube, de vez em quando nós rodamos a cabeça, porque as legendas das barrinhas estão ao contrário, e então temos que rodar a cabeça. Então, retificando, atrás de Portugal estão a Polónia, a Coreia, e não a Croácia, e a República Checa. Ok. A Coreia? É isto, não é? E a Coreia refere-se a quê? A Coreia do Sul? Só pode. Só pode, não é? Só pode. Okay. Ou a Coreia do Sul ou a Coreia do Centro. A Coreia do Norte. Exatamente. Duvido muito. Muito bem, não deve haver dados sequer. Mas não, sim. Iniciaste a notícia a falar íamos dar vários ângulos ou discutir vários ângulos sobre cripto. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar nesta notícia sobre cripto. Nesta notícia não, é mesmo quando saltarmos para a seguinte, porque andei uns zunzuns e uns movimentos que se calhar vale a pena assinalar. Então se calhar convido-te a fazermos um intervalozinho que é para depois voltarmos então a esse tema. Parece-te bem? Então vamos lá. Isto tudo porque, como sempre, aqui no Esta Semana de Economia, agradecemos ao nosso patrocinador, à Dignos Domos, que é uma agência imobiliária que se dedica exatamente ao serviço personalizado do mercado imobiliário. Isto quer dizer exatamente o que é. Quer dizer que, se for cliente da Dignos Domos, ou se estiver interessado, saiba que a Dignos Domos fará para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel à venda ao preço certo. Fará também toda a recolha da documentação necessária para a venda do seu imóvel, venda ou aluguer, para arrendar o seu imóvel, não se pode dizer aluguer neste caso. Fará também a recolha destes documentos, são documentos como o certificado energético, a licença de utilização, os registros prediais e todos os documentos e a burocracia, Dignos Domos tratará por si. Fará também a promoção do imóvel desde a fotoreportagem profissional, vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais, junto das redes sociais e também, muito importante, junto de todas as outras imobiliárias do país. Fará também a qualificação dos clientes compradores e também todas as visitas ao seu imóvel irão ser acompanhadas pelo agente imobiliário Dignos Domos para posteriormente receber o feedback de todos os visitantes, para que possa perceber se está a resultar e de que forma é que os visitantes, os interessados no seu imóvel, o estão a avaliar. Posto isto, e chegado a um momento de negócio, Dignos Domos irá elaborar para si o CPCV, contrato de promessa, compra e venda, e também a marcação da escritura e acompanhamento da mesma. Toda a burocracia, como estava a dizer anteriormente, a Dignos Domos trata para si e por si. Tudo isto faz sem lhe cobrar absolutamente nada até que arranjar um comprador ou o imóvel certo para si. Hoje, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomos.pt/estudo de mercado e consigam saber o valor do seu imóvel gratuitamente.
dignosdomos.pt/estudo de mercado para receberem então um estudo de mercado para decidirem se querem pôr à venda o seu imóvel ou não. Nós aqui no Esta Semana na Economia agradecemos imensamente à Dignos Domos pelo apoio dado. Muito obrigado, Dignos Domos. Descansaste, Paulo? Cansei, vi um bocadinho de água e Então, siga. estou pronto. Dá-lhe. Super ready. Olha, nós vamos no 18º episódio e pouco a pouco vamos ganhando alguma experiência e vamos também arrecadando gente que também se interessa pelos temas da economia, tal como nós, e começa a participar ativamente naquilo que nós fazemos, e é muito bom mesmo sentirmos esse feedback. E eu trago uma notícia que foi levantada exatamente por um comentário foi deixado no último episódio. Menção então para o Silva Flex e Cenas. Foi o Comentário no YouTube, o nosso comentário no YouTube que o utilizador deixou e que me deu aqui, informou-me, porque eu não estava a par disto, um movimento que existe no Reddit, um movimento semelhante ao que existiu para salvar a GameStop. do Wall Street Recordam, Bets. nós no último episódio falámos de um fundo, um gestor de fundos que fechou depois dessa guerra à GameStop, dessa tentativa de short à GameStop, e agora os utilizadores do Reddit, ou outros utilizadores, juntaram-se num outro fórum dentro do Reddit para tentar dizimar, pasme-se, a Bitcoin. Haters gonna hate. Certo? Então, Haters gonna hate. então é um bocado nesta onda que traz esta notícia, não é? Ou por outra que esta notícia reflete, não é? Exatamente. Então é uma notícia da Forbes que tenta espelhar então o que se está a passar dentro do Reddit. E o subtítulo da notícia diz mesmo que então os haters, as pessoas que odeiam as criptomoedas, encontraram o seu ninho, digamos, o seu lar e a sua causa comum. Ou seja, estão, no fundo, a fazer uma espécie de bullying à Bitcoin. A notícia primeiro dá conta do que a Bitcoin tem sofrido em termos mediáticos, não é com a conotação de sofrimento, porque ela tem subido, tem baixado como qualquer outra moeda, mas da exposição que tem tido, sobretudo por pessoas com muita exposição, como o inevitável Elon Musk ou o Jack Dorsey, o patrão do Twitter, que andaram a falar explicitamente da Bitcoin. Então, houve aqui uma malta que se juntou e decidiu fazer um fórum que se chama Bitcoin. Bitcoin é o para quem não estiver familiarizado com o termo, será, no fundo, moeda rabo. Exatamente. Eu acho que uma tradução literal. Exato. Eu acho que pelo título Bitcoin, acho que ganharam alguma coisa. Ganharam. Foram originais. Então, o que é que esta malta insurge contra quê? Contra esta possibilidade. Eu consigo ter aqui alguma simpatia, porque nós, se calhar eu e tu, Ricardo, temos pelo que já fomos discutindo, temos uma abordagem um bocadinho diferente das criptomoedas. Eu acho que tu olhas sempre, corrige-me se estiver enganado, olhas sempre na perspectiva um bocadinho mais de possibilidade de investimento, de se realizar. Estamos um bocadinho. Aliás, estamos um bocadinho do outro lado da barricada, cada um, né? Eu, apesar de não ter cripto neste momento, mas ser uma das coisas que está em cima da mesa, poder ter, mas acredito no conceito. Claro que
há criptomoedas e criptomoedas, e umas para mim são mais, como em tudo, não é? Se quisermos investir, há ativos e ativos, e dentro do mercado das criptomoedas há umas que serão, que eu acredito mais que outras, como é óbvio, mas tu também não creio que varres tudo pelo mesmo, com a mesma vassoura, mas não acreditas no mercado, não é? Das criptomoedas. Não, eu acredito. Agora, eu acho que que estas, as cripto têm que ter prova social e prova de utilidade para depois conseguirem sustentar o valor que eventualmente podem gerar. Certo, mas isso é um bocadinho Um, contraditório com aquilo que tu defendes um bocadinho das ações, até porque lembro-me quando nós falamos aqui, talvez até no primeiro episódio, falamos do que significa ter uma ação hoje em dia, não é? Antigamente havia aquela sensação de eu sou dono de parte de uma empresa, de um bocadinho de uma empresa, de um bocadinho de um projeto, não é? Mas eu lembro-me de fazer a pergunta, esse romantismo hoje em dia já não existe, porque é encarado apenas como um investimento, um puro investimento. Eu tenho uma ação, não tenho, ninguém se lembra que tenho parte de uma empresa, não é? E então é meramente uma ação ou várias ações, não é? Para fazer dinheiro. Eu compro algo para fazer dinheiro, não é porque tenho aqui uma ideia romântica de. E então isto aplica-se, acho eu, da mesma maneira às criptomoedas, né? Neste momento não tem o valor de troca exatamente no dia a dia, é verdade, embora esteja-se a fazer caminho para isso, mas por avaliação de puro investimento, não explica-me porque é que tu achas que é diferente do mercado de ações. é diferente porque, de facto, o propósito da moeda é ela facilitar uma troca comercial. Não é? A moeda foi criada para isso. Foi Certo? criada para substituir, não é? Para substituir e Mas equivaler a um bem que antes se trocava, não é? Antes de haver moeda, havia a troca claramente, mas direta. não chegado Tinha galinhas, ainda tu tinhas. a esse patamar, quer dizer, neste momento consegues pôr a valer, a render o teu investimento em cripto, porque ela também ainda não chegou a esse patamar, mas tudo indica que mais cedo ou mais tarde, e tem-se visto, e nós temos falado aqui também, desses investimentos que as empresas estão a fazer, como a Visa, a Mastercard, que de aceitar já movimentos em algumas criptomoedas, não é? Sim, mas repara, aquilo que tem sustentado as grandes variações das criptomoedas são declarações, por exemplo, no Twitter. Certo, mas Eu falo destas, nós temos noticiado ou renoticiado e veiculado, não é? E, portanto, não me parece que isto per si seja motivo para valorizar uma moeda e tentando voltar aqui um bocadinho à notícia, mas não abandonando a discussão, sim, sim. este grupo do Reddit tenta e surge exatamente contra isso, contra as pessoas que estão convencidas que é fácil ganhar este dinheiro fácil, passa a redundância, aproveitando simplesmente da volatilidade não explicada ou não explicável da Bitcoin ou de outra qualquer cripto. Certo, completamente. Mas tu disseste, e de facto é, o mercado das cripto é extremamente volátil. E tu disseste, e bem, que está às vezes muito dependente de um tweet de alguém. Neste caso, referimos ao Elon Musk. Mas o mesmo podemos dizer das ações, que está também sujeito à ação de alguém, um gestor da empresa, e se formos comparar até acho que podemos comparar a um movimento que houve no próprio Reddit, da GameStop, que influenciou todo o valor de uma ação. Que até discutimos aqui se o valor de ação poderia ser exatamente aquilo que vale, e tu defendes que o valor da ação é aquele que pedem. Portanto, nesse sentido é que eu te faço essa No caso, pergunta. Não é? no caso da GameStop, a minha opinião era relativamente simples. Houve alguém que descobriu que havia umas empresas, que eram as gestoras de fundo, as Melvin, a outra Whitewater, salvo erro, que foi a Sim, que sim. fechou na semana passada,
ou anunciou que ia fechar as operações, então descobriu-se que essas empresas tinham a obrigação, estavam comprometidas a pagar o que quer que fosse pelas ações da GameStop, porque tinham feito o tal short. Ora, eu tendo conhecimento que existe alguém que está comprometido a pagar, seja que valor for, por um determinado bem, neste caso uma ação, obviamente, se eu tiver esse bem, eu vou-me agarrar a ele. E se souber que consigo comprar mais daquele bem, neste caso mais daquelas ações, vou comprá-las porque sei que vou ter garantidamente um comprador que me vai pagar aquilo que eu pedir por esse bem. Portanto, é uma análise muito objetiva. E se fizermos até a comparação para uma moeda, uma fiat normal, não é? O dólar, se houver uma notícia agora que o governo americano, que a economia americana vai crescer imensamente porque se descobriu, sei lá, mais 20 poços de petróleo no Texas, isso é uma justificação plausível e que sustenta a subida do dólar. Estou a dar aqui um exemplo muito simplista Certo, para me tentar balizar, não é? Nas criptomoedas ainda não tem existido isso. sim. Quer dizer, aquilo que poderia, a meu ver, alavancar e sustentar o valor da moeda, que seria ela começar a ser aceita como transação, como pagamento, como já vimos, não é? El Salvador que instituiu agora moeda normal de transação, empresas que aceitam Bitcoin ou Ethereum, o que quer que seja, para a compra dos seus bens. É isto, no meu entender, que tem que fazer com que a moeda seja estável e não estes movimentos de tweets de celebridades que depois levam, desculpa, meia dúzia de tolinhos a ir. Pá, eu acredito que há muita gente que vai ganhar dinheiro e há outro tanto que Vai perder, vai perder o seu mas dinheiro. Claro, como será no mercado normal, bolsista, não é? Há sempre alguém que ganha, há sempre certo. alguém que perde. Para alguém ganhar, alguém tem que perder, normalmente. Mas sim, e em termos, se falarmos em termos de queda, né, bolsista, há instrumentos que os próprios Estados, né, têm a seu dispor para tentar minimizar as perdas, né, e o impacto. Ao passo que nas cripto, se houver um grande impacto, fica-se pelo grande impacto, não é? Não há uma legislação para Sim, é proteger. descentralizada, não é? Sim, sim, completamente. Mas também essa é toda a base, e estamos nos inícios e já sabemos que há muito interesse em legislar neste mercado das cripto. A falta de legislação também é um atrativo, não é? Porque, por exemplo, se falarmos cá no caso português, todo o lucro feito em criptomoeda não será taxado até ao momento, portanto, poderá ser também. Ao passo que nos ativos de bolsistas, né, de ação, serão taxados pelas mais-valias. Claro, claro. Mas não creio que demorará Certo. muito tempo até essa situação ser alterada. A bem de todos, diga-se de passagem. Sim, sim, sem dúvida. Acho que é necessário, vai ser necessário haver regulação para conquistar confiança. Claramente, claramente. E para este mercado ganhar também mais confiança do público geral, não é? Mas Claro, claro. não sei se queres. Mas pronto, Exatamente. Foi uma boa discussão. voltando aqui à notícia, sim, e também é necessário. Voltando aqui à notícia, hum, eu não vou desenvolver muito mais sobre ela, porque ela em si já diz, e tu resumiste há bocadinho, o que ela representa. Representa um grupo de pessoas que são, estão em oposição a uma face da Bitcoin, que é esta, esta ganância especulativa que está a afetar muitas pessoas e a própria consistência da moeda, não é? Uhum. Porque ela tem esta volatilidade porque, eu aqui aponto um bocadinho o dedo, porque há pessoas, legitimamente, atenção, que só olham com interesse para a Bitcoin no sentido de ganhar dinheiro. Claramente,
Claramente, Ponto. mas isso, Ponto. isso também Não a é? sustenta para outros voos, não é? Para o voo da credibilidade e para ganhar notoriedade. Não sei, não sei. Aí tenho as minhas reservas. Tenho as minhas reservas. Acho que o que vai fazer disparar e é a utilidade dela quando ela realmente começar a ser Uhum. um De troca, instrumento que começa de com certeza. troca e que começa a ultrapassar as outras moedas. Não descurando que ela, repare, que ela possa continuar a ser um veículo de investimento, mas uma coisa mais estável e que tenha uma trajetória um bocadinho mais previsível. Não há nada previsível aqui, não é? Mas não tanto de Ripple como ela tem tido, não é? Que vai aos 60, depois desce aos 35. Isto é insano. Uhum. É insano para quem, inclusivamente para quem quer investir com alguma Claramente, cabeça. o, um, a exposição à volatilidade é bastante grande e só quem está preparado psicologicamente para lidar com isso é que consegue aguentar o mercado das cripto a longo termo. Caso contrário, salta fora rapidamente. Mas talvez possamos trazer aqui um dia destes alguém que esteja mais, Sim, mais sim, sim. confortável até e com mais experiência, não é? Sim, sim, Na, sim, na sim. própria, na própria utilização de criptos e que possa dar a sua visão pessoal ou o que quer que seja Sem sobre dúvida. isto. Pode ser um desafio engraçado. Sem dúvida. Eu não resisto, talvez até para fechar, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, Paulo, Não, não, neste não, tema. não, 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 não. Logo no primeiro parágrafo desta notícia da Forbes, o David Gerard, que é um dos membros deste grupo do Reddit, refere-se à Bitcoin, neste caso, ao mercado da Bitcoin. Eu tenho que ler isto em inglês para fazer aquilo que queria, que é It's a dumb nerd money that nerds use to try to rip each other off. Portanto, É muito bom. é um dinheiro estúpido que os nerds usam para se ludibriarem uns aos outros. O engraçado é que este senhor Gerard é administrador de IT, é programador informático, portanto, ele próprio estará no mundo dos nerds, talvez. Não resisti a fazer Sim, este. isto, como no caso do movimento que foi a favor da GameStop, isto é liderado por gente que aparentemente está bem informado, ou seja, sustenta mais ou menos bem as suas posições. Uhum. Portanto, seria interessante ver uma discussão sustentada dos dois lados da moeda. Eu gostava muito de ver isso, porque depois estes líderes arrepanham o seu rebanho, não é? Tal como aconteceu no caso da GameStop, e vão todos com as forquilhas e com as bandeiras e com as tochas acesas para semear o caos. Sem dúvida. Outra coisa gira, e eu aqui encerro mesmo, é o motto do Bitcoin, que é este fórum, então, que é Backed by Gold, Comedy Gold, Uhum. ou seja, sustentado por ouro de comédia. É um bom trocadilho, sem É dúvida. também, faz parte do marketing de charme destes grupos do Reddit, não é? Tentam sempre conquistar também Exatamente. pela parte cómica da coisa. Muito bem, fechamos este tema. Para Traz passarmos uma à dica, não dica, é? trago uma dica a dica desta semana, em que nós estamos todos preocupados porque os números de infectados do Covid está a disparar, como o Jeff Bezos dispara para o, eh, o espaço, não é? E dito isto, trago a dica que o governo que irá participar até 4 testes rápidos por mês a partir de hoje, 1 de julho. A coparticipação dos testes rápidos de antigênio de uso profissional entra em vigor, portanto, hoje, sendo que o preço máximo da sua realização não pode exceder os 10 euros. Tu já levaste uma vacina, Paulo? Já estás, como diz um amigo Já, nosso, já já tenho. estás com 2 Gs e meio.
Já. Ainda não consigo colar bem a moeda aqui no braço. O mais engraçado é que estamos com consigo. grandes problemas de conexão à internet hoje. Se calhar sou eu que estou a fazer a interferência. Claramente, portanto, mas pronto. Continuando com a dica. Este regime não se aplica a utentes com certificado de vacinação. Portanto, Paulo, tu ainda não estás completo, mas quando estiveres não tens direito a esta comparticipação. Certificado de vacinação que ateste o esquema vacinal completo do respectivo titular há pelo menos 14 dias, com uma vacina que, claro está, contra o Covid-19. Também não se aplica a utentes com certificado de recuperação, que ateste que o titular recuperou da doença na sequência de um resultado positivo num teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos realizado há mais de 11 dias e menos de 180 dias. É o que refere a notícia. Nós deixamos aqui... meus parabéns por ler esse parágrafo. Obrigado. Se fosse mais simples, eu tinha vacilado. Mas nós vamos deixar aqui o link para vocês se informarem condignamente, não é? Desta comparticipação. Referimos também que só podem ser realizados nas farmácias de oficina e laboratórios de patologia clínica ou análises clínicas devidamente autorizados. Portanto, informem-se junto das farmácias se a farmácia da vossa zona está autorizada para fazer estes testes. Tem uma comparticipação do Estado até 10 euros, desde que não estejam vacinados, e há pelo menos no espaço de 14 dias, não é? Ou seja, depois de serem vacinados, podem fazer durante 14 dias. A partir daí já não têm a comparticipação do Estado. E também os utentes com certificado de recuperação da Covid-19 também não irão poder realizar o teste no espaço de 11 dias e menos de 180 dias. Portanto, fica aqui a dica para algo que nos preocupa. Espero que terá também, esperemos que não traga outra vez um impacto económico para nós, para os nossos negócios, para que não se feche outra vez a sociedade, como já fechamos. Portanto, tem aqui uma ajuda, 10 euros de comparticipação pelos testes contra a Covid-19. 10 euros? Não, Ricardo. No máximo custam 10 euros. No máximo, sim. Peço desculpa. No máximo até 10 euros. Muito bem. Portanto, é uma dica muito atual, muito que tem a ver com a pandemia que ainda vivemos e estamos a voltar a senti-la e, portanto, faz todo o sentido que a tragas e agradeço por ela. De nada. Eu é que agradeço ter estado comigo mais uma vez aqui esta semana na Economia e aproveito também já para me despedir de ti, Paulo, e vemo-nos para a semana aqui no nosso cantinho da internet de preferência. Para a semana já estás vacinado completamente? Não, ainda vou dar aqui interferência. Ainda vais dar interferência, ok. Como podem ver aqui no YouTube, nós estamos aqui com muito arrasto. Mas pronto. Muito bem, agradeço-te a ti, Paulo, agradeço também a quem esteve connosco nesta quase uma hora de Esta Semana na Economia. Para a semana contamos com vocês outra vez aqui e convidamos uma vez mais para subscreverem tanto o nosso canal no YouTube como no Spotify, no Apple Podcasts. Se tiverem um tempinho, nem que seja a lavar a louça ou a ir de corrida no seu jogging matinal ou ao final do dia, meterem os fones e para que nós possamos acompanhar esse momento com vocês. Teremos todo o gosto em vos entreter com estes temas e com estas dicas que deixamos. Muito obrigado e até para a semana.